Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa semana de aromaterapia e autismo. Comenta aí se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo direitinho. Tá me vendo, Melise? Tá me ouvindo direitinho aí? Boa noite, já curtindo. Pessoal, eu quero pedir para vocês não ficarem escrevendo aqui fazendo pergunta durante a aula, porque a Eva não vai conseguir responder vocês durante a aula. Então, deixa as perguntas para o final, porque fica um monte de gente perguntando, e ela não vai ver. Então, as perguntas, deixem para fazer no final, ok? Então, Eva, eu vou... Mesmo esquema, tá? Vou tirar meu som, vou tirar meu microfone. Você precisando, você me chama. Essa é a Eva, mamãe Thea do meu time, ela é cadastrada da Silene, mãe do Felipe, 13 anos. Ela deu aula pra gente semana passada, para quem assistiu, para quem esteve aqui. Então, hoje ela vai mais uma vez dar uma aula pra gente maravilhosa, que ela estudou pra caramba. E, Eva, obrigada por ter respondido sim ao meu convite. E eu prometo que o próximo vai ser só lá para agosto, tá? Tá bom. Vou tirar o microfone aqui. Tá joia, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Cadê aqui? Gente, coloquem só aí nos comentários se vocês estão me ouvindo bem, se estão vendo o slide, ok? Eu vou acompanhar aqui, eu vou ficar um pouquinho de lado, porque eu vou acompanhar aqui pelo celular os comentários, tá? Mas como a Silvana falou, eu não vou conseguir responder as perguntas, tá bom? A gente vai deixar para o finalzinho. E hoje eu venho falar para vocês sobre óleos essenciais e as emoções. Eu fiz uns slides assim, mais coloridos com personagens. Para quem conhece, esses aí são os personagens do filme Divertidamente. Eu recomendo, principalmente para quem tem filho adolescente, tá? No TEA ou não, que assista esse filme, porque ele é bem bacana e ele fala sobre as emoções e ele personifica as emoções com esses personagens aí. Tá? A gente tem a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e a repulsa, que eles chamam no filme de nojinho, né? Então, antes de começar a entrar no tema das emoções, eu queria falar sobre os óleos essenciais, né? Dar um breve histórico sobre os óleos essenciais. Eu queria só saber se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok com o som, com a imagem. Está tudo ok? Vamos lá. Um breve histórico sobre os óleos essenciais, né? Por que a gente quer tratar as emoções com óleos essenciais? Eva, vou precisar que você tire o fone, o seu som está tremendo. O som? Está tremendo. Peraí. Tem que tirar o fone. Melhorou? Fala. Vê se melhorou o som agora? Não. Bota de ontem. Tá dando pra entender. Ela tirou o mudo. Ela botou no mudo. Não tá ouvindo nada. Você colocou no mudo agora. Não. Aqui, ó. Solta aqui, libera o som dela. Não foi ela que tirou. Ah, foi ela. Não. Você tirou o mudo. Você tem que ligar no computador lá, no dela, embaixo. Você tem que liberar o seu áudio. Libera seu áudio, Eva. Não. Libera seu áudio embaixo na tela aí. Vai na tela do navegador. Vai lá no navegador. Lá onde tem o StreamYard. E libera seu som lá no StreamYard. Não. Você tem que ir lá no StreamYard, lá no navegador, lá no Chrome. Lá no Google Chrome. Volta lá pro navegador. Você está na tela do PowerPoint, né? Volta pro navegador. Aí, na tela embaixo aí, você tem que clicar no... Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Ah, tá. Então tá bom. Vamos lá. Vamos voltar aqui, então.
Eu vou falar um breve histórico sobre os óleos essenciais, tá? Os óleos essenciais são usados há milhares de anos, né? Antes de Cristo, os egípcios já usavam, né? A gente falou aqui em outras aulas. Então, não é uma novidade, não é uma modinha. As plantas são usadas, né, há muitos anos. A gente retira o nosso medicamento da natureza. Então, todo mundo sabe que até Jesus foi presenteado, né, com óleos, né, com mirra, com olíbano. E a gente, o pai da medicina também, usava na Segunda Guerra, foi usada. Então, assim, os óleos essenciais são muito antigos, não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma moda nisso aí, tá bom? O que tem de novidade é uma empresa americana que trouxe os óleos essenciais para a gente em 2008, né? Criou os óleos essenciais de qualidade, com certificados de pureza, produtos que realmente a gente tem confiança em usar. Tá? A gente sabe que os óleos têm 3 formas de uso, que é a forma aromática, tópica e interna. Os da doTERRA, eles têm autorização para serem usados de forma interna aqui no Brasil, tá? Por conta da pureza e da garantia de qualidade do produto. E a gente vai falar hoje como eles agem nas emoções, né? Como é que os óleos agem no nosso organismo? Através do olfato, atuando no sistema límbico, né? Que é aquele sistema que tem uma conexão direta com o cérebro, que afeta as nossas emoções, a nossa memória e o nosso aprendizado. Já foi falado também em aulas anteriores, não vou me ater muito a isso, é só para dar uma ideia para quem for assistir esse vídeo futuramente e não tiver ouvido falar ainda em óleos essenciais, tá? Então, os óleos são aromas retirados das plantas, né? Os da doTERRA são puros, com certificação de garantia e qualidade, e a gente vai falar hoje sobre como isso atua no nosso emocional, tá? Por que a gente prefere utilizar um produto natural ao invés de um produto sintético para trabalhar as nossas emoções e para melhorar a nossa saúde. A melhor forma de uso dos óleos essenciais para as emoções é o uso aromático, tá bom? Através do sistema límbico, que é o responsável pelas emoções, pelo aprendizado e pela memória, como eu já falei para vocês, através do olfato. Então, a gente ou pinga na mão ou utiliza um difusor ultrassônico para aromatizar o ambiente, inalar os óleos e ter o efeito que aquela planta vai proporcionar para o nosso organismo, tá bom? Então, é muito simples usar óleos essenciais, é pingar uma gotinha na mão, esfregar e fazer a inalação em forma de conchinha, como a imagem mostra aí, ou utilizar um difusor ultrassônico, para quem não conhece, né? É um aparelho que ele, misturado o óleo com a água, ele difunde o aroma no ar e, em especial nas questões emocionais, é a melhor forma de uso de óleos essenciais, tá? Os difusores, eles devem ser limpos, tá bom? Já que a gente está lidando com um produto puro e de qualidade, a gente precisa ter higiene com o nosso difusor, né? E limpar ele pelo menos uma vez ao mês, com água e vinagre, ou álcool, ou o próprio óleo de limão, tá? Alguns óleos, eles deixam resíduozinho no difusor, e aí a gente precisa estar atento a essa limpeza mensal. Então, vamos entrar no nosso assunto, né? O que são as emoções, né? A literatura faz uma distinção sobre emoção e sentimento. Eu fiz um estudo aqui, trouxe a fonte, vou falar um pouquinho para vocês, mas eu não vou me aprofundar nisso, porque eu não sou psicóloga e isso não é uma questão tão importante a gente ficar distinguindo o que é sentimento, o que é emoção. O que importa é o que a gente sente, o nosso estado emocional, que a gente consegue muito bem distinguir qual é, e o que a gente vai fazer para alterar esse estado emocional, tá bom? Então, a palavra emoção vem do latim emovere, tá? O E significa energia e movere significa movimento. Então, toda emoção, normalmente percebemos e usamos de forma negativa, ela existe para nos ajudar a movimentar a nossa vida, né? Então, é aquilo que nos move para alguma coisa, a mudar o que não está bom ou o que está em desequilíbrio. E se não movemos todas essas energias para fora, elas acabam gerando doenças e dores dentro de nós. É aí que é o ponto que a gente precisa ter consciência, né? Que as emoções, se elas não forem tratadas, elas podem virar uma questão física de saúde, podem virar uma doença, e a gente precisa ter essa consciência e precisa ter a informação de como tratar da melhor forma e da forma mais saudável. A fonte é o livro do Rodrigo Fonseca, tá? Que é especialista em inteligência emocional,
e presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Então, a emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais e surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. E já o sentimento, por sua vez, eles dão esse conceito de ser uma resposta à emoção, né? E de dizer respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. Isso não tem muita importância. O que é importante saber é o seguinte: a gente não vai ficar aqui tecendo essas questões de conceito, tá? O que é importante saber é que a gente precisa ter consciência, né, de como a gente reage e como a gente se sente diante de cada emoção. Por quê? Para a gente se recuperar de uma emoção ou de um sentimento negativo, porque eles não fazem bem para o nosso organismo, tá? Esse processo é fundamental para a gente manter o equilíbrio emocional, que é o que todo mundo está buscando hoje em dia, tá? E quando intervir? Todas as emoções, elas são necessárias para compor a nossa memória, né? Cognição, personalidade, experiência. Nós, seres humanos, somos um conjunto de emoções, né? Um conjunto das nossas memórias, das nossas vivências e das nossas experiências. E aí a gente reage de determinada forma de acordo com esse conjunto de experiências que a gente vem trazendo ao longo da vida, tá? Então é normal, né? O ser humano ele não vai ser feliz o tempo todo, nem ser triste o tempo todo. É normal sentirmos alegrias, tristezas, medos, raivas e repulsas. Mas nenhum desses sentimentos pode ser constante ou desproporcional, ok? É aí que a gente vai intervir. Quando ele estiver atrapalhando o seu dia a dia, quando ele estiver atrapalhando o seu trabalho, atrapalhando os seus estudos, tá? Quando houver uma questão que está realmente afetando o seu dia a dia, aí é o momento de a gente ter atenção e começar alguma intervenção, ok? Então, quais emoções, voltando aqui aos personagens do filme, quais emoções a gente pode estimular ou minimizar com óleos essenciais, né? Então, como eu falei, o filme, ele traz as emoções primárias, que eles chamam também na literatura de emoções primárias, que são o medo, a tristeza, a alegria, a repulsa e a raiva, tá? O filme, ele é de uma adolescente que ocorre uma mudança na vida dela, e o filme foca numa central de comando, que seria o cérebro dela, e esses personagens, essas emoções ficam lá dentro, conversando, se debatendo e discutindo e tentando melhorar a vida dela ou amenizar a situação na qual ela se encontra, né? Então, vamos lá. Com relação à alegria. A alegria é um sentimento, uma emoção que todo mundo quer ter, gosta de ter, é uma emoção prazerosa, né? E a gente tem óleos que a gente pode usar para trazer esse sentimento, né? São óleos que o objetivo deles é te dar uma alegria emocional, tá? O Citrus Bliss e o Elevation são 2 mixes que a do Terra tem, cítricos, e eu vou falar um pouquinho deles e dos óleos que compõem essas misturas, tá bom? O Citrus Bliss, tá? Ele é um blend de óleos cítricos que ajudam na redução do estresse, então eles podem trazer uma alegria para você, né? Modificar esse estado emocional de estressado para alegre e renovado. E ele é composto de laranja, limão, toranja, bergamota, tangerina, clementina e baunilha. É rico em antioxidantes, ajuda a elevar o humor por conta das suas propriedades revigorantes. E, além disso, os óleos cítricos, eles são ricos em terpenos, que possuem uma ação solvente sobre lipídios, células adiposas e o colesterol. Ele ajuda ainda em questões de transtornos alimentares. Então, todos os óleos que a gente for falar aqui, eles vão ajudar tanto na questão emocional, quanto em alguma questão física ou bioquímica do nosso organismo, tá bom? O Elevation, que é um blend que eu gosto muito, muito, eu uso aqui no meu colar difusor, não pode faltar. É um blend de óleos cítricos e florais, tá? Com aroma energético, que auxilia nos sentimentos de tristeza ou letargia. Ele é composto de lavanda, lavandim, tangerina, limão siciliano, melissa, ylang-ylang, sândalo havaiano e osmanthus. Também é rico em antioxidantes, né? Que protegem nosso envelhecimento celular. E também ajuda a elevar o humor e diminuir a ansiedade, também, que é uma emoção e muitas vezes
acaba derivando para um transtorno, né, quando ela está em excesso, e pode ser usado também como perfume ou no colar difusor. Além disso, auxilia em inchaços e dores de estômago, azia, doença de Crohn e perda de peso. Então, a mulherada aí, mamães de autistas, fiquem atentas aí ao Elevation para as nossas crianças e para vocês também, tá? Todos os óleos que a gente fala aqui são óleos que servem para as nossas crianças autistas e para as mamães também, porque as mamães também passam por luto na época da descoberta do diagnóstico, a gente passa por um processo de muita tristeza, de muitos questionamentos, e esse é um óleo muito indicado tanto para as nossas crianças quanto para as mães de autistas, tá? Em qualquer época, tanto logo após o diagnóstico, quanto depois, porque toda mãe de criança com autismo sabe que a nossa vida vira uma montanha-russa de altos e baixos, né? Então, a gente tem momentos que a gente está bem, tem momentos que a gente já não está muito bem, a gente passa por muitos desafios, né? E a gente precisa sempre procurar uma estratégia para melhorar o nosso bem-estar, as nossas emoções, tá com a cabeça boa para pensar em estratégias, né? Ao longo da evolução, do desenvolvimento da criança. Isso é muito importante. Então, a gente está falando aqui de óleos para as emoções no autismo, né? Mas não só no autismo, para qualquer pessoa, mas em especial para os autistas por conta de sofrerem bullying e serem muito retraídos, alguns que não falam, né? A gente fica já sem saber direito o que eles estão sentindo, então precisa realmente parar um pouco e observar a criança e observar os comportamentos, ok? Para que a gente saiba por onde a gente vai começar a agir e criar estratégias para mudar o quadro. Tá? Raiva e irritabilidade. Essa é uma emoção, um sentimento, né, que a gente percebe muito em algumas crianças com autismo. E a gente tem óleos para diminuir esse sentimento. O meu filho, por exemplo, está entrando na adolescência e teve um momento já de explosão de irritabilidade e a gente conseguiu dar uma contornada com os óleos essenciais, tá? Então, a gente tem Balance, Serenity, Frankincense, são óleos que a gente indica para todas as crianças com TEA, para todas. Eu vou falar de cada um deles, tá? Em especial o Frankincense. Pingar aqui no ponto VG20, vou falar sobre isso. E na linha Aromatherapy, a gente tem o Passion e o Forgive, que são mixes também de óleos, exclusivos da linha Aromatherapy, que foi uma linha desenvolvida pela doTERRA, especialmente para as questões emocionais. Tá? E eles têm um cheiro maravilhoso. Vamos lá. O Balance, que é o óleo que a gente indica para todas as crianças autistas, não autistas e para as mamães, todas as mamães também, mães TEA e mães não TEA, tá? Ele equivale ao Steri, que é um rolon da linha Kids, que eu não vou falar aqui da linha Kids, eu só vou falar de alguns óleos da linha Kids. A doTERRA tem uma linha só para criança, tá? Que são o Kit Kids. E essa linha já vem com rolões prontos para uso, tá? A gente sabe que os óleos são diluídos no óleo de coco para passar na pele, e essa linha já traz os rolões diluídos para as crianças. Então, um dos óleos dessa linha que serve para as emoções é esse Steri, que ele equivale ao nosso Balance, que é um blend com abeto, rude, tanaceto azul, camomila alemã, olíbano, são relaxantes e calmantes, tá? Ajuda a estabelecer um sentimento de calma, paz e relaxamento, promovendo tranquilidade e sensação de equilíbrio emocional. Ele já vem diluído em óleo de coco Balance, já vem diluído em óleo de coco fracionado também, para poder ser usado diretamente na pele. E ele tem uma forte ação na corrente sanguínea e melhora a oxigenação do organismo. É sensacional. Usado para sentimentos de ansiedade, depressão, medo, raiva, hiperatividade, alterações de humor. E é um aroma que pode ser usado como perfume pessoal. O Serenity é um blend também que equivale a um rolon na linha Kids, que é o Calmer. E o Serenity é muito usado para o sono, tá? Ele contém lavanda, ele só contém óleos calmantes e relaxantes. Lavanda, rude, cedro, ylang-ylang, manjerona doce,
camomila romana, que é maravilhoso, vetiver e sândalo havaiano. Eu não vou adentrar muito aqui nas propriedades de cada óleo, não, tá? Vamos passando aqui. O cedro, eu só queria pontuar que ele é muito usado para déficit de atenção e ansiedade. Para as nossas crianças, ele é muito importante, inclusive, usado puro, ok? Aqui são os outros óleos, né, que compõem o Serenity, né? A camomila romana é um óleo muito bom para irritabilidade, eu gosto muito dele. Lang Lang, que é antidepressivo, sedativo tônico, manjerona, relaxante e calmante. E o sândalo, importante aqui para as nossas crianças autistas que não dormem, ele ativa as glândulas pineal e pituitária que regulam o sono. Então, o sândalo é um dos óleos que compõe o Serenity. Então, você pode testar tanto o Serenity quanto o sândalo puro na hora de dormir, ok? O frankincense, que é o olíbano, é um óleo que tem sido usado por milhares de anos, né? Foi o presente dado a Jesus em seu nascimento. É o rei dos óleos, atua no sistema nervoso e no sistema imunológico. Ele é um óleo com inúmeras aplicações, traz equilíbrio emocional e tranquilidade. É muito importante, toda criança autista precisa usar frankincense. Ele não é um óleo muito barato, mas ele é um óleo muito importante e tem inúmeras aplicações. Pode ser usado de forma aromática, tópica e interna, além de potencializar os outros óleos quando misturado nos blends, ok? A gente pode misturar. É antidepressivo, anti-inflamatório, antisséptico, antitumoral, estimulante do sistema imunológico e sedativo. E eu vou falar como é que a gente vai usar ele no ponto VG20. Aqui é um ponto da acupuntura que ele você vai encontrá-lo traçando uma linha da ponta do nariz, passando pelo meio das suas sobrancelhas até aqui o meio da cabeça, e esse ponto vai se cruzar aqui, traçando uma outra linha atrás das orelhas, tá? E bem no meio aqui da cabeça é o ponto VG20, é onde a gente pinga o frankincense, 2 gotinhas, ele penetra na barreira hematocefálica, acalma, é aterrador, melhora muito essas questões de raiva e irritabilidade. Eu uso muito com meu filho esse óleo e eu recomendo que vocês usem com o filho de vocês, tá bom? Uma outra emoção que a gente precisa falar e muitas vezes a gente não percebe nas crianças, precisa estar bem atento, né? Em especial as crianças que não falam, é o medo. E a gente tem óleos para trabalhar a questão do medo. Porque o medo é uma emoção, um sentimento. Vou tratar todos eles aqui como emoções, tá? Mas é uma emoção que às vezes impede você de fazer alguma coisa, te embarrera de fazer alguma coisa que você é capaz de fazer, que você consegue, que vai melhorar a sua vida, que vai modificar a sua vida, e às vezes você não faz por medo. Então a gente não pode ter esse sentimento dominando a nossa vida, tá? A gente pode sentir medo em determinados momentos, em determinadas ocasiões, mas ele não pode ser um medo excessivo, né? Como eu falei lá no início, se isso for um sentimento, uma emoção que está em constância desproporcional, aí a gente precisa atuar e precisa enfrentar, né? E o uso dos óleos essenciais vai te auxiliar nessa questão. E quais são os óleos que vão auxiliar a minimizar esse sentimento de medo? Nós temos o bergamota, que é um óleo cítrico, e na linha da aromaterapia a gente tem o Motivate, o Peace e o Console. São mixes, tá? Vou falar sobre essa linha emocional aromaterapia mais para frente. Vou falar agora um pouquinho do bergamota. Ele traz um sentimento de valorizado, né? Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente acha que não tem capacidade para fazer aquilo, e o bergamota ele traz essa sensação de aumento da autoestima e de valorização de si mesmo. E o aroma dele é maravilhoso, é um óleo cítrico, eu recomendo, ao mesmo tempo que ele te aumenta a autoestima, te eleva e te valoriza, ele também é um óleo calmante. Na parte física, ele atua em vícios, problemas de pele, estresse, problemas nas articulações e câimbras musculares, tosses, infecções, bronquites, acne, eczema e psoríase. As propriedades dele são, a maioria de todos os óleos, né, anti-inflamatório, antidepressivo, antibacteriano, antifúngico e estimulante digestivo. Então, para vocês verem a gama, né, de atuações dos óleos essenciais, de um óleo
como ele atua em vários sistemas e em várias questões físicas e emocionais. A tristeza, que está representada aí por essa menininha azulzinha. Quais são os olhos? Também é um sentimento muito ruim, que se tiver desproporcional na sua vida, você precisa buscar uma alternativa para minimizar, para não deixar isso atrapalhar a sua vida nem o seu dia a dia, né? Nem o seu trabalho, nem os seus relacionamentos. E quais os olhos ajudam a eliminar esse sentimento? Todos da linha Aromatherapy, tá bem? O Console e o Forgive, que modificam sentimentos de tristeza e mágoa. Eu vou falar sobre eles mais lá na frente. E o Motivate e o Cheer, que também ajudam nessas questões de desânimo, de tristeza. E quais são as dicas de uma boa mistura? Eu vou falar novamente sobre o disco de propriedade dos óleos essenciais, que a gente precisa sempre estar consultando para saber qual é a melhor mistura para a gente utilizar nas nossas emoções. E para as nossas crianças também, tá? Você vai determinar qual é o efeito que você deseja com a mistura. Então, você quer relaxar, você quer revigorar. Então, se você está triste, você precisa de um ânimo, né? Se você está muito agitado, você precisa de alguma coisa mais relaxante. Se você está irritado, né, com raiva, você precisa de algo mais relaxante. Então, você vai escolher um grupo de óleos que vão se encaixar nessa descrição e vai escolher um ou outro. A gente pode observar aqui que tem vários óleos para um mesmo sentimento, para uma mesma emoção, para o mesmo objetivo. Então, se a gente quer se acalmar, por exemplo, a gente vai olhar aqui no nosso disco de propriedades dos óleos, e a gente tem vários óleos, né? Lavanda, salvia esclareia, um óleo que eu gosto muito de usar, petigrain, camomila romana, o jasmim. Se a gente quer se renovar, já temos outros óleos, já tem cardamomo, eucalipto, alecrim, olíbano. Então, tem lá no meu Instagram, esse disco de propriedades, vocês podem consultar lá. Então, é sempre interessante verificar os sentimentos e a gente vê, porque às vezes você tem um óleo e não tem o outro, e tem sempre mais de uma opção para o mesmo objetivo, tá bom? Aqui a gente tem estabilizar e suavizar, então se você quer se estabilizar, você já pode usar um cedro, vetiver. O cedro é muito importante para as nossas crianças com autismo, tá? Vetiver também. Esse disco de propriedade também tem lá no meu Instagram. E as dicas de uso que eu tenho para vocês com relação a essa questão emocional para as nossas crianças é borrifar na roupa ou no travesseiro, né? Pegar um borrifador, misturar com o óleo de coco e borrifar, ou com álcool, se a pessoa preferir, pode borrifar no ambiente. Difundir durante práticas de yoga ou meditação, para quem faz, que é muito bom, para promover sentimentos de relaxamento, foco, estabilidade e energia. Então, fazer o uso de óleos essenciais, né? Esses lugares que fazem meditação geralmente colocam um aroma no ambiente. No carro, para criar um ambiente de calma, para as crianças também é muito bom, porque às vezes a gente está estressado no trânsito e a gente acaba reclamando ou falando alto, e aí a criança lá atrás se irrita. O meu filho, por exemplo, ele é super sensível com relação a sons e a falas, né? Então, se você fala com ele um pouquinho mais irritado, um pouquinho mais agressivo, ele percebe, né, esse teu emocional desequilibrado, e isso reflete no comportamento dele. Então, a gente precisa estar sempre atento a essas questões de postura, de modo de falar, dependendo do ambiente que a gente esteja, para que a gente não afete as nossas crianças com o nosso emocional afetado. No difusor, na hora do trabalho ou estudo, para promover concentração e motivação, também é muito bom você estar motivado na hora que você vai estudar, na hora que você vai trabalhar. As crianças, na hora que estiverem fazendo terapia, a gente sempre precisa colocar esses óleos motivacionais e de concentração no difusor, que ajuda bastante, as terapeutas agradecem. No banho também é uma dica legal, jogar no cantinho do box, para quando há um banho quente, a água evaporar, o aroma subir, tá? E eu vou entrar agora aqui na linha Emotional Aromatherapy. Então, a do Terra, obviamente, pensando nessas questões emocionais, pesquisou e criou um grupo de mix de óleos essenciais puros para proporcionar bem-estar emocional. Então, eles criaram essa linha, aromaterapia emocional, que é composta por 6 mixes de óleos em 2 linhas de atuação. Então, a gente tem óleos calmantes e tem óleos estimulantes nessa linha. Os óleos calmantes são da categoria dos florais, né, para
São compostos de álcools e monoterpenos e têm essas propriedades calmantes. Então, são óleos, por exemplo, gerânio, claricês, lavanda, são óleos que compõem alguns mixes da linha emocional aromaterapia. Os óleos amadeirados, herbais e de capins também entram nessa linha de calmantes, porque trazem emoções estabilizadoras e suavizantes e criam sentimentos de renovação. Então, alguns óleos como cedro, marjorão, intergreen são óleos que participam também desses mixes. A parte dos óleos mais estimulantes, né, já trazem uma alta concentração de cetonas, são óleos mentolados, e são óleos conhecidos como óleos energizantes e estimulantes. Hortelã-pimenta é um deles, vocês vão ver muito esse óleo na composição de alguns mixes. Os óleos cítricos também são óleos estimulantes, e tem essas características por conta de componentes químicos como o limoneno e o beta-pineno, e monoterpenos, tipo laranja, limão, bergamota, que são os cítricos. E os óleos essenciais condimentados, que são as especiarias, são conhecidos também por propriedades reconfortantes, mas também estimulam. Exemplo é cravo, canela e gengibre. A gente vai ver a composição dos óleos do mix, tá? De cada um dos mixes. Esse disco aqui também vai te ajudar dentro da linha Aromatherapy, da linha Emotional, quais os sentimentos que você precisa observar, né, para poder escolher o seu mix. Então, vamos lá. Se você está com um sentimento aqui, por exemplo, de entediado, você vai procurar o óleo que está mais próximo na roda aqui de propriedades dos óleos. Então, você vai buscar óleos com condimentos, de ervas e capins, e aí o Passion seria a opção mais adequada para esse tipo de sentimento, de entediado, por exemplo, ou de descontente, auxiliaria nessas questões. Sempre atentando, gente, para a legenda dos óleos essenciais, tá? Aqui no disco a gente pode observar a legenda dos que podem ser usados aromaticamente, dos que podem ser usados topicamente, os que podem ser usados topicamente sem diluição, que aí são os que têm o Nzinho azul, por exemplo, o Peace, tá? O Console, e os óleos que precisam ser diluídos no caso de pele jovem ou sensível ou crianças, tá? O mix, por exemplo, Passion, ele é um mix que precisa, por conta dos óleos que ele contém, precisa ser diluído. Todos os óleos têm o certificado CPTG, né? Isso já foi falado. E é assim que a gente vai escolher qual mix da linha emocional a gente vai utilizar. Eu, particularmente, gosto muito do Peace. Vamos lá, quais são os blends, então? Motivate, Forgive, Cheer, Console, Passion e Peace. Vamos falar de cada um deles agora. Servem para as crianças e servem para os adultos, tá certo? Os óleos emocionais servem para pessoas. A gente está aqui falando, em especial, de alguns sentimentos que são mais comuns nas crianças com autismo, mas são sentimentos comuns a qualquer pessoa, tá bom? O Motivate é um mix que ajuda a promover sentimentos de confiança, de coragem, crença. Então, quando você estiver tentando aumentar a sua criatividade, balancear as emoções, tirar suas dúvidas e reconquistar uma confiança, isso acontece muito com as nossas crianças, e em especial crianças que sofrem bullying na escola, e às vezes ficam desmotivadas para voltar àquele ambiente escolar, porque sabem que vão sofrer ali alguma crítica, algum deboche. Então, o Motivate é um excelente óleo para isso. Inclusive, ele tem um equivalente na linha Kids, que é o Brave, que é um rolão que já vem pronto para uso, como eu falei, e pode ser usado, levado para a escola, na mochila. Então, antes de chegar na escola, já passa na criança, nos pontos de aplicação, e vai ajudar a criança a lidar com todas essas questões de falta de confiança, de se achar rejeitado. O Motivate é muito bom para essas questões. A composição dele é hortelã-pimenta, clementina, coentro, manjericão, iuso, melissa, a folha de alecrim e favas de baunilha. Ele tem um cheiro maravilhoso. O Cheer é um mix também para emoções carregadas, proporciona um impulso de positivismo, ele tem um aroma fresco e vibrante, ele é maravilhoso também. Gente, todos os óleos são maravilhosos. Trazem sentimentos de otimismo e alegria,
eu queria fazer só dar uma dica aqui com relação a ele, porque ele é muito indicado para TPM, para quem tem, né, meninas na adolescência e estiverem passando por esse transtorno pré-menstrual. Ajuda muito esse mix e ajuda em caso de depressão pós-parto, né, para as mamães aí, que tiverem com essa questão. Ele inclui laranja selvagem, cravo, anis, mirto de limão, noz moscada, baunilha, gengibre, canela e gerânio. O cheiro dele é maravilhoso, gente. O passion, que ajuda a acabar com sentimentos de tédio e desinteresse, e acende em seu lado criativo, inovador e ousado, e ajuda também a trazer um sentimento de renovação e propósito. Olha só, que maravilha. Ele já vem com óleo de coco fracionado, cardamomo, canela, gengibre, cravo, sândalo, jasmim, baunilha e damiana. Tem um cheiro maravilhoso também. Vocês precisam experimentar. Forgive já traz um auxílio em outros sentimentos, que são sentimentos de ódio, traição, culpa, né? Forgive é o esquecimento, você precisa esquecer aquilo. Negativismo, pessoas que ficam muito remoendo coisas negativas, remoendo questões do passado, né? O Forgive é um óleo que ele vai promover sentimentos de renovação e alívio. Eu indico muito também para as mamães, ok? Ele inclui o abeto, bergamota, zimbro, mirra, arbovitae, nótica, tomilho e citronela. Já imaginaram o cheiro, né? Maravilhoso. O Console é um mix que eu recomendo muito para quando as pessoas perdem um ente querido, estão naquele sentimento de tristeza, né? Naquela agonia de não vai ver mais a pessoa. E esse é o mix perfeito para isso, tá? Ele tem uma estrutura química estabilizadora e renovadora e ajuda a afastar os sentimentos de pesar e tristeza. Então, aqueles sentimentos de luto, ainda mais na situação que a gente está vivendo hoje, né? A gente teve esse caso de pandemia e muitas pessoas estão tendo perdas nas famílias e a gente precisa tratar isso porque as pessoas precisam se recuperar e seguir a vida, né? Muita gente não aceita a morte e a gente precisa seguir em frente. Então, o Console, ele é bem recomendado para esses casos. Ele inclui olíbano, olha só, patchouli, ylang-ylang, labidanum, amíris, sândalo, rosa, que é um óleo super raro, e osmanthus. O Peace, que é o meu preferido, ele proporciona um refúgio contra os descontentamentos e as preocupações, então, para aquelas pessoas que vivem muito preocupadas, pensando no futuro, e isso acaba atrapalhando o seu raciocínio, acaba atrapalhando o seu dia a dia. Então, ele traz sentimentos de paz, de serenidade, é extremamente calmante. Eu gosto muito desse óleo. Ele inclui vetiver, lavanda, ylang-ylang, olíbano, salvia esclareia, manjerona, labidano e hortelã verde, que eu também gosto muito do hortelã verde. É, inclusive o óleo que eu estou aqui no meu colar difusor. Então, o Peace é um mix de óleos que inclui vários óleos que são fundamentais para as nossas crianças, tá? Lavanda, vetiver, olíbano, sálvia. Eu recomendo muito o uso desse mix aqui, vocês precisam experimentar. Então, gente, é isso. Soluções naturais precisam ser a nossa primeira opção. Nos dias atuais, a gente está observando aí o surgimento de várias doenças, vários distúrbios emocionais, virando transtornos na nossa vida. Nada melhor do que a gente ter uma opção natural para cuidar disso, uma opção pura, segura, que são os óleos da Doterra, para cuidar da nossa saúde e das nossas emoções. Eu recomendo muito que vocês experimentem os óleos, porque a gente tem transformado a vida de pessoas e a saúde das pessoas com esses óleos. E a gente insiste nessa tecla, insiste em compartilhar, porque o que é bom a gente tem que compartilhar. A gente não pode ficar calado vendo o mundo adoecer, tendo essa solução natural em mãos e podendo compartilhar isso. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês e obrigada pela audiência. Aprendeu direitinho, hein? Eva? Oi? Aprendeu direitinho, hein? Gostou?
sobre o poder do compartilhamento. A gente não pode descobrir o valor que tem dentro de um frasco desse e guardar para a gente. A gente precisa compartilhar. Eu falo o tempo inteiro para vocês, em todas as aulas. O estar cheio e transbordando é muito importante. A gente entender... Transformar vidas, você fala muito nisso. E uma coisa que eu ouvi de você uma vez é: se eu não passar pela vida das pessoas e transformar a vida delas, eu não passei direito, não é isso? Eu não passei direito. Cara, se eu chegar na vida de alguém e eu não transformar algo na vida daquela pessoa, eu não passei direito. Então, essa é a minha missão. Eu falo, a gente só tem uma vida para viver. E a gente vive essa vida transformando outras pessoas. A gente precisa se ajudar. A gente precisa disso, independente do que a gente crê, de religião, que a gente acha que a gente só vai transformar a vida das pessoas se a gente vai para a igreja. Não. É no estilo de vida, é tentar ensinar essa pessoa a ter um estilo de vida mais saudável, usando óleo, tirando os químicos da sua casa, né, com alimentação saudável. Eu queria que tu falasse uma coisa aqui. Desse aquele teu testemunho breve sobre o teu filho com o teu uso do Clarisage. Isso, então, o meu filho, eu descobri nele uma epilepsia subclínica através de exames. A gente fez um exame que chama-se vídeo eletroencefalograma prolongado de 12 horas, a pedido médico, e a gente descobriu uma epilepsia nele subclínica. Ele nunca convulsionou, tá? Era uma coisa que só aparecia em exames. E aí a gente começou a tratar e tudo, ele melhorou. Eu achei que isso fosse até um entrave para ele para a questão da fala, porque ele ainda é não verbal, mas ele tinha umas crises de ausência e eu não sabia que aquilo era uma epilepsia. E depois que isso foi contornado, eu todo ano eu faço exame nele para acompanhar. E nos 2 últimos exames, ele já não estava usando remédio alopático, porque realmente eu só uso alopatia em último caso. Eu primeiro dou uma testada com óleo essencial, e se eu não conseguir, aí é que eu procuro outros meios. Mas se o óleo solucionar aquela minha questão, eu fico com os óleos somente. E aí, a gente, na véspera, uma semana antes do exame, eu já usava, né? Eu já tenho o uso frequente dos óleos, mas eu tinha descoberto que o Clarisage, que é um óleo que a gente indica muito para mulheres, ele também servia para convulsões e epilepsia. E eu comecei a usar no Felipe, junto com o frankincense. Como eu falei aí na aula, a gotinha aqui no ponto VG20, fazia a gotinha sublingual, muito uso tópico e muito uso no difusor, né? Do difusor a gente não tem pena de usar óleo, né, Eva? Não. O difusor aqui é ligado o dia inteiro no quarto dele. Eu tenho 3 difusores. Eu uso na sala de terapia, eu uso no quarto dele, eu uso no meu quarto, uso aqui no escritório. Eu saio comprando difusor igual uma louca para ter, porque assim, você é um vício do bem, você quer aquilo que... Gente, quem não quer bem-estar, né? Não tem, só louco. Então, assim, se você tem uma coisa vai fazer você se sentir bem, você quer estar com aquela coisa o tempo todo, né? A gente não pega celular para ver uma piada, para rir, todo mundo quer rir, quer estar alegre, quer estar feliz. E se o óleo te proporciona isso, você tem que estar com o óleo sempre rolão na bolsa e difusor no ambiente que você tiver. Então, eu fui fazer o exame com ele só com o uso de óleos essenciais e o exame dele continuou normalizado. E eu acredito muito que o óleo tenha segurado essas questões de epilepsia dele. E eu usava frankincense com o Clarisage. Por isso aí, ó. Tá vendo esse comentário aqui? Obrigado pelo relato, Eva. É por isso aí que eu falo, ó. Essa é a nossa missão. É por isso que a gente estudar. Pode. A gente tem que estudar, porque assim, a gente tem aqueles olhos que a gente ouve sempre, mas às vezes a gente acaba olhando um livro e descobrindo uma coisa que outro dia eu descobri uma dupla de óleos para hipertireoidismo, que é um problema também que eu tenho. E aí eu fiz a mistura, o mirra com capim-limão, para as mamães aí, né? Tem que vigiar a tireoide, porque às vezes a gente nem sabe que tem, né? Algum problema na tireoide, só com exame. E aí tem que se cuidar. Então, a gente lendo os livros, a gente acaba descobrindo. Eu fui olhar uma coisa para uma outra mãe, para ajudar uma outra mãe. Aí passei o olho e falei, hipertireoidismo, quando eu fui olhar e descobri. Então, a gente tem que estar sempre estudando e sempre compartilhando a informação, porque é muito importante. Tirar foto aqui desse comentário, essa semana é marcante, isso mesmo, gente, olha só. Se não for para isso aqui, gente, ó. Isso aqui, ó. Cadê o comentário da Samara?
Se não for para isso aqui, para mim não valeu a pena. Essa aula para mim já valeu a pena do final, Eva, de você ter contado seu testemunho com seu filho. A gente abrir a boca, gente, para contar nossas experiências, ensinar para as pessoas aquilo que a gente tem vivido. É isso. Esse é o sentido da vida. Esse é o poder dos olhos. A gente precisa isso aqui, ó. Você compartilhar o poder transformador de um óleo essencial. O gerânio também é anticonvulsionante. Ele ajuda também nessa questão. E a pessoa que eu conheço, além de Eva, porque eu não passo por isso, é a Silene para falar sobre óleos neuroprotetores cerebrais. Ela sabe muito sobre isso. A aula da Fernanda ontem foi, assim, incrível. Que aula! Aquela hora que ela começou a falar da sinapse, não sei o que, eu falei, caraca, que coisa sinistra. Maravilhosa. Gente, é isso aí, ó. A nossa vida tem que fazer valer a pena. A vovó Socorro falando, não esqueça de dar seu like. Nisso aqui, a gente impactar pessoas. Numa plena quarta-feira, que eu fiquei morta, cansada. Nossa, hoje eu já acordei muito cansada, passei o dia todo cansada. Eu mandei mensagem para Eva assim, Eva, não tô conseguindo levantar da cama, de tão cansada que eu tava. Então, assim, gente, sabe, se você não pode entrar na vida da pessoa para transformar, minha mãe tá aqui online, e ela sabe disso desde pequena. Entrei na vida, toda casa que eu entro, meus tios ficavam assim, eu vou levar ela para passar férias comigo, eu vou levar ela para passar férias comigo. É uma vida por propósito. Tem um livro muito incrível que fala sobre isso, sobre você viver por propósito. E eu só tô aqui hoje na frente desse computador porque eu tenho um propósito e eu tenho um compromisso com vocês. Estar aqui educando vocês para que vocês tenham uma vida transformada. Porque eu queria estar deitada. Inclusive, eu ia mandar o Thiago assumir essa aula aqui hoje. Eu falei pra você, eu não vou participar da aula hoje. Eu vou ficar aqui muito cansada, tô morrendo de dor. Mas eu tinha que estar aqui para poder, no final, porque eu sabia que o Thiago não ia falar, não ia saber te perguntar sobre isso. Se ainda der tempo, eu lembrei de mais uma coisinha. Outro dia, o filho da mediadora do meu filho, da terapeutaba do meu filho, ele faz faculdade de biomedicina. E outro dia ela me mandou um relato fascinante de uma aula que ele deu sobre um estudo usando frankincense para câncer no cérebro. Uso aromático. Babem vocês. Uso aromático. É por isso que eu falo. Tirem o cloro da casa de vocês. Tire o sabão em pó da casa de vocês. Tire o desinfetante, gente. Se um óleo aromático pode curar uma pessoa com câncer, o que é que o cheiro da água sanitária que você usa não pode causar na sua vida? Para pensar. Eu guardei o áudio dele, assim, com o maior carinho, e depois a gente conversou um pouquinho, e ele falou que realmente foi feito super bacana. Depois eu vou passar lá no grupo isso, tá? Assim que a Ana perguntou aqui assim, ó, qual os óleos para TPM? Segundos depois, você falou isso aqui, ó, sobre o chefe. Segundos. Eu fui para ela embaixo. Olha, Deus testificando. Tem mais um óleo para TPM, Pink Pepper. Ó, óleo para TPM, Chair, que é da linha Aromatherapy, Emotional Aromatherapy, Chair, Pink Pepper, Clary Sage e Gerânio. Todos esses 4 servem para TPM. Olha, o Peace é um dos óleos que compõe o kit TEIA que eu faço, o kit introdutório, porque eu sempre estou montando os kits. É o Kit Brasil, DDR Prime, Peace e o Balance. Gente, pelo amor de Deus, a autista não pode ficar sem esse kit, tá? Investimento alto, mas vale a pena. E o Shea é um dos óleos que eu mais amo, gente. Você falou do Motivate. Motivate junto com o Briefing, o difusor, é algo sensacional. O Clarical acalma tanto as nossas crianças que vocês não têm noção. Ó, é bom para TPM, eu uso todo dia. Cadê o meu? Acho que nem tá aqui. Ele tem Clary Sage, né? Ele tem Clary Sage, tem lavanda, tem... Ele tem bergamota, ele tem camomila romana, todos os óleos calmantes fazem parte da composição do Claricalme. Então, assim, ele serve para todo mundo deveria usar Clarical. Então, vamos lá. Alguém tem mais perguntas, gente? Porque só tem elogio, graças a Deus, as pessoas estão tão maravilhosas hoje. Bom, a gente estava em sintonia, né, Ana? Ela perguntou e eu falei... Que bom. Incrível. Então, isso aqui, gente, é propósito. Não foi em vão ter nascido no meu coração essa semana da aromaterapia, primeiro lá, a outra e agora, e já tá no canal do YouTube, tá, gente? Já tá aqui, se vocês quiserem assistir. Minha mãe falou que eu sou amada por vários... Gente, 23 de 6 é meu aniversário, tá?
Ai, todo mundo já sabe. Lá no grupo, quero farinha. Olha lá, cadê os likes? É isso, gente. Amanhã a gente tem mais uma aula, vai ser com a Marcela. Marcela deu uma aula maravilhosa semana passada para mulheres. Eu tenho certeza que a aula dela da manhã vai ser incrível. E sexta-feira a gente finaliza essa semana de aromaterapia e autismo com a nossa amada guru Silene Cerqueira. Então, Eva, muito obrigada. Foi maravilhosa a sua aula, tá? Agradeço, Silvana. Obrigada. Um prazer participar. Continue estudando. Tá bom. Porque eu vou te usar. Tá bom, meu amor. Obrigada. Um beijo, gente. Tchau, beijo.